âmbito geral dos animes, não é nada difícil encontrar personagens que se destacam dentro de suas obras, seja por sua inteligência ou mesmo sua imensa destreza em confrontos, que por sinal é uma das características que normalmente mais destacam o personagem, que causam maior interesse no público. Os exemplos em relação a obras que carregam consigo personagens que tomam destaque para si não são poucas. Mas como retratei em outra ocasião, existe uma obra que normalmente nós não recordamos quando tratamos deste assunto, e ela é Fullmetal Alchemist, escrita por Hiromu Arakawa. Por sinal, transmitir alguns de seus personagens mais fortes, ou no caso, seus alquimistas, é o tema do vídeo de hoje. Senhor L vos apresenta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como perceberam, hoje vos trago a segunda parte do vídeo dos melhores alquimistas de Fullmetal Alchemist. Espero que gostem do que estarei apresentando e como vou realizar a minha apresentação. Lembrando, todos os alquimistas que hoje trago são extensamente habilidosos, mas algo que certamente os ajudou a chegar no nível em que chegaram foi algo que fizeram em comum, que é sempre deixar o like no início do vídeo e serem inscritos aqui no canal. Antes de transmitir os alquimistas de hoje, vou transmitir uma breve explicação do que em suma é esta ciência que eles empenham, uma vez que é fundamental para compreender o que fazem exatamente. Em suma, a alquimia é o estudo da matéria, é uma ciência que busca compreender os mais minuciosos detalhes do nosso ambiente. Não em vão que os alquimistas com o tempo foram capazes de literalmente decompor e reestruturar a matéria. Obviamente que tudo dentro do que é possível, uma vez que não pode se criar matéria do nada, no máximo transformá-la em outra coisa. Resumindo tudo, a alquimia é a ciência da decomposição e recomposição da matéria do mundo. A ciência é capaz de transformar um objeto em outro, e aos cientistas que empenham ela em seus trabalhos, nós os referimos como alquimistas. Inclusive, o primeiro a ser apresentado é Irmãos Elric, os prodígios da alquimia. Edward Elric, o alquimista de aço. Alphonse Elric, a muralha de aço. Certamente dentre todos os alquimistas, os mesmos são um dos melhores, sem dúvida. E versáteis também, uma vez que conseguem facilmente dominar tanto campos de batalha quanto campos de estudo. Convenhamos, estes irmãos têm bons motivos para serem tratados como prodígios alquímicos, ou gênios como ditos por muitos, uma vez que possuem como pai Von Hohenheim e como mestra Izumi Kurtz, indivíduos fenomenais nesta incrível ciência. Infelizmente, o motivo que levou tais irmãos a se aprofundar nos estudos de determinada ciência nem de longe foi o melhor, foi um dos piores possíveis, ainda mais se for em conta a inocência carregada por eles ao acreditar que seriam capazes de burlar a lei fundamental da alquimia, a lei da troca equivalente. O anseio que carregavam em mais uma vez ver sua mãe era belo, mas o preço a ser pago era ainda maior. Pela infelicidade de tais garotos, eles não foram capazes de fazer o que tanto queriam, e tiveram de pagar um preço exorbitante por sua falha e inocência. Devido a terem quebrado o tabu da alquimia, os irmãos viram a entidade chamada Verdade, e assim passaram a ser capazes de realizar transmutações sem um empenho obrigatório de círculos de transmutação. Anos mais tarde, esta habilidade mostrou seu verdadeiro e efetivo valor, principalmente por ajudá-los a realizar transmutações rápidas, algo aprendido com sua mestra, e assim como ela, os irmãos tinham como princípio de embates a alquimia de combate, o qual os próprios dominavam completamente. Tim Marco, o alquimista de cristal. Tim Marco, um indivíduo marcado, que carrega consigo um passado circundado por um oceano carmesim. Águas essas que proporcionaram a criação de várias pedras filosofais. Sim, ele justamente de outros colegas foi capaz de criar o item lendário da alquimia, objeto que inclusive foi muito cobiçado pelos irmãos prodígio. Ter feito o que fez, para Marco foi uma das piores decisões de sua vida. Ele sempre se arrependeu por ter avançado com seus estudos, por ter sacrificado incontáveis vidas inocentes. Ao menos no fim, de algum modo, ele pôde empenhar este conhecimento de um modo bom, salvando muitas pessoas e sendo muito útil para os irmãos Elric durante um período que necessitavam de muito suporte. Marco possui consciência plena do pecado que transgride em sua alma. É devido ao próprio que ele sempre buscou evoluir, ajudar os outros para assim ao menos pagar uma porção desta imensa dívida. Diferente dos alquimistas citados até agora, Tim Marco é o único que não possui uma alquimia exatamente para a batalha. Ele propriamente é um cientista, apesar que sabe empenhar seus conhecimentos na criação de armadilhas, principalmente focadas para homúnculos. Todavia, essa diferença em relação aos demais não impede dele fazer parte dos melhores alquimistas, uma vez que ele domina muito bem os campos de estudo. Kimbley, o alquimista Robert.
Soph J. Kimbley, um ex-alquimista federal e antigo membro envolvido no sangrento massacre de Ishval. Sem sombra de dúvidas, um indivíduo psicótico, que tem paixão por ver o fogo se instaurar na paisagem. Para este homem, os sons provindos do campo de batalha são as mais belas sinfonias que podem ser ouvidas por alguém. Como singularidade própria, ou no caso a alquimia que o distingue de outros alquimistas, Kimbley empenha uma que não sabemos ao certo seu nome. Por conta disso, eu estarei a chamando de alquimia carmesim. Aliás, quase não possuímos muitas informações em relação a ela, ou como funciona exatamente. Ao que tudo indica, a alquimia do rubro aparenta ser capaz de criar processos de combustão, os quais originam intensas explosões nas áreas que afetam, fazendo com que assim o próprio seja uma espécie de homem-bomba. Arrisco dizer que a alquimia de Kimbley tenha funcionamento levemente parecido com a de Roy Mustang, mas isso já corresponde com uma especulação de minha parte. Algo que não podemos esquecer é que, tal qual a Isaac do Gelo, Kimbley carrega os círculos de transmutação de sua alquimia tatuados em suas mãos. Um detalhe interessante em relação a este personagem sociopata é que, mesmo após ser absorvido ou no caso morto pelo homúnculo Orgulho, ele foi capaz de manter sua consciência mesmo na intensa gama de almas sofridas que compõe a pedra filosofal que serve como núcleo dos homúnculos. Como dito antes, todos os gritos de lamento para ele não passavam de uma doce música, uma doce sinfonia. Ironicamente, esta manifestação feita por ele pode ser tida como um suporte indireto para a derrota do monstruoso homúnculo chamado Orgulho. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Se possui uma dúvida ou sugestão sobre este vídeo, ou sugestão de um conteúdo que eu possa estar trazendo, peço que deixe nos comentários, pois estarei lendo, respondendo e quem sabe trazendo no futuro. Aos amantes dos games, peço que não se esqueçam de conferir o The Guys, um canal referente a este tão belo mundo, o qual eu participo. Deixo claro que não vão se arrepender dessa escolha. Caso deseje me incentivar a estar trazendo novos conteúdos como este, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se possível, compartilhe com os amigos. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Sr. L se despede.